Boa noite para vocês. Eu sou Priscila Lopes, sou fisioterapeuta dermatofuncional, sou diretora técnica da clínica Heavy Mais e sou franqueada do método de emagrecimento 5S. Nós estamos fazendo uma maratona de lives, tá certo? Todos os dias dessa semana, às 19 horas, a gente tem esse encontro marcado, tá certo? Hoje, nessa live, eu vou falar de algo que vai te ajudar nesse processo de emagrecimento, tá certo? Então, especula-se muito durante o emagrecimento, durante quem busca emagrecer, né? Alimentação, dietas mirabolantes. Tem pessoas que ficam o tempo todo só procurando, pesquisando dieta e faz e larga no meio do caminho e começa outra dieta, é uma dieta da lua, né? Essas dietas que fazem essas promessas surreais, com muita restrição, e eles não conseguem chegar no seu objetivo porque ficam assim, sempre buscando algo diferente, né? Passam a vida toda buscando uma dieta diferente, uma dieta da moda. Mas para um processo de emagrecimento não tem segredo, gente. Então a alimentação que você vai escolher, ela vai ser decisiva. Ou esse tipo de alimentação que você vai ingerir, ou ela vai acelerar esse processo, tá? Ou ela vai dificultar esse processo. O emagrecimento, ele não tem mistério. Então, se você quer emagrecer, você tem que escolher a alimentação certa. E qual é essa alimentação certa? Hoje em dia se fala muito de alimentação anti-inflamatória, alimentação low carb, alimentação cetogênica, zero carbo, enfim. Hoje a gente vai falar um pouquinho da alimentação anti-inflamatória, né? E o que é que significa dizer uma alimentação anti-inflamatória? Uma alimentação com baixa ingestão de carboidrato, com baixa ingestão de açúcar, tudo em equilíbrio para desinflamar esse corpo, porque as pessoas que têm sobrepeso e que são obesas, na verdade, ela tem um corpo inflamado. E como é que a gente sabe disso? Muitos artigos científicos falam dessa inflamação do hipotálamo. Então é muito importante que para você que busca emagrecer, não focar apenas numa restrição de calorias, tá certo? E sim focar numa alimentação saudável. Eu sei que é corriqueiro, que virou assim, é comum falar, mas é a chave. A chave do emagrecimento é essa alimentação e esse equilíbrio, que tá numa escolha de estilo de vida. Então, se a gente for ficar pensando em caloria, exemplo, refrigerante zero, coca zero, é zero caloria, mas para a saúde não é bacana, porque é um alimento rico em sódio, que inflama, que não traz nenhum nutriente, que não agrega valor nutricional nenhum para o nosso corpo. Então, já passou esse tempo de contagem de calorias, já passou essa dietinha de moda de você pegar lá, quando você vai no mercado e começa a observar lá, esse biscoito tem zero calorias, né? Não sei o que fit tem zero calorias. E na verdade é um mito, né? Porque é zero calorias, mas ele não vai agregar nada para sua saúde. Ele não vai desinflamar em nada esse corpo, tá bom? Só para vocês terem noção de como é importante a gente fazer uma redução de carboidrato e de açúcar no nosso organismo, porque no final, se não for metabolizada adequadamente, não for utilizado como fonte de energia, tudo vira gordura e é estocado. Foi feita uma pesquisa numa das maiores revistas do mundo, né? Uma revista super conceituada de ciência, que é The Lancet. Eles observaram acompanharam um grupo de 135 mil pessoas em 18 países diferentes durante 7 anos e meio. Eles acompanharam essas pessoas através de questionário, sempre acompanhando o tipo de alimentação, e eles separaram em 2 grupos, né? Um grupo que consumia mais carboidrato e um grupo que consumia mais gordura. E o que é que foi observado? O grupo que consumia mais carboidrato, eles tiveram um índice de óbito em 28%, enquanto o grupo que consumia gordura teve um índice de óbito em 23%. Então, para vocês verem como tudo muda, né? A gordura durante um bom tempo foi o vilão, o ovo durante um bom tempo foi o vilão, e hoje, depois de muita pesquisa, depois de muito estudo, começou a observar que o vilão para nossa alimentação chama-se carboidrato.
Mas não é qualquer carboidrato, gente. A gente tem carboidrato ruim e carboidrato bom. Então, o carboidrato que não agrega muito, rico em bolo, exemplo, bolo, guloseimas, açúcares, né? Então, eles fazem aumentar muito o açúcar no nosso organismo, aumentar o pico de insulina, consequentemente, aumenta o risco de você desenvolver diabetes, aumenta o risco de ganho de peso, e isso vai dificultar no seu programa alimentar. Mas para falar mais com autoridade, eu vou convidar aqui essa nutricionista top, que é a nutricionista da Clínica Heavy Mais, que é a doutora Rosana Chagas. Deixa eu convidar ela aqui. Deixa eu mandar aqui para ela. Já vou entrar aqui, porque ela vai falar super bem sobre esse assunto, sobre essa alimentação que vai ajudar nesse processo. Boa noite! Boa noite! E aí, Pri, apertei aqui antes. Tudo bom? Como vão todos? Meu nome é Rosana Chagas. E aí, tá me vendo direitinho? Tô, deixa eu só conferir aqui a minha internet como é que tá. Que tava... Ok, agora? Tá voltando. Pronto. Se apresenta aí, Rô, pra gente, pra quem tá aqui nos vendo. Ainda eu tô te vendo um pouco, tá um pouco falho aqui. Você tá me vendo bem? Tá me ouvindo também? Beleza? Pronto. Beleza. Então, meu nome é Rosana Chagas, eu sou nutricionista, trabalho com nutrição funcional, tá? Tenho formação também em ortomolecular. Por muitos anos, atuei muito no segmento da nutrição esportiva, mas hoje meu foco maior é realmente qualidade de vida. E, e é isso, gente. Já trabalhei com ensino, com educação, pesquisa por uma época, e hoje, basicamente, eu atuo na área da clínica. Estou aqui hoje para bater esse papo com vocês, né? Que está sendo tão disseminado, né? Tantas dietas da moda, tantos programas, tem muitas coisas que eu acho que de repente tudo isso ajuda, né? Esse momento assim que a gente termina que compensa na alimentação, não só nesse momento, né? No próprio dia a dia, eu acho que serve como um motivador, como estímulo, né? Para que a gente possa estar sempre atento, não só à redução de peso, mas à saúde como um todo, né? Porque realmente o alimento, ele é uma fonte de prazer, né? Agora, ele não pode ser a única fonte de prazer. Ai, desculpa. Com certeza. É que muita gente nega isso no alimento, tem esse alimento como um consolo. Exato. E assim, eu estava ouvindo você fazendo a apresentação. Sim. E eu achei interessante, porque assim, hoje a gente trata muito das estratégias de emagrecimento. E eu sempre foco que não existe uma única estratégia. Estratégia de emagrecimento, na verdade, é adequar ao estilo de vida, né? Adequar ao estilo pessoal. Porque tem algumas pessoas que falam, a única dieta que funciona é essa. A única dieta que funciona é aquela. A dieta que funciona é aquela dieta para você. Então, assim, algumas pessoas, por exemplo, se adaptam mais, se fortalecem muito com o trabalho em grupo. Isso é um fator motivador. Eu sou muito adepta, claro, não seria diferente. Tá me vendo aqui direitinho? A dieta individualizada. Por quê? Sim. Quando eu falo esse nome dieta, eu acho que a gente precisa estar sempre tomando muito cuidado e revendo. Porque, assim, para mim casa muito bem como um estilo de vida.
bons hábitos alimentares, na verdade, um acompanhamento nutricional, que é a visão como um todo. Muitas vezes o paciente senta com uma necessidade, com uma questão de eu quero emagrecer. E durante a consulta funcional, que é uma consulta muito extensa, onde a gente avalia todo o histórico do paciente, porque é necessário, né, essa avaliação mais concisa, mais delicada, mais profunda, já que nossa meta não é meramente emagrecer. Eu sempre falo uma coisa: emagrecimento vai estar muito mais ligado ao nosso momento emocional, ao seu desejo, né? Eu desejo realmente, eu estou pronta. Eu comparo um pouco com a terapia, sabe? Eu estou pronta para fazer isso. Isso está me incomodando. Então, você cria um movimento e você termina que vai fazer algum tipo de adesão. Mas é incrível que, assim, as pessoas, elas abraçaram um modelo de dieta, mas ainda o que funciona é o modelo individual, né? Porque às vezes uma low carb funciona muito bem para mim, tá? Mas para aquela outra pessoa, uma dieta cetogênica ela vai ser fantástica. Para aquela outra pessoa que já está seca, mas que não está feliz com o corpo, fazer um book, né? Que a gente chama na nutrição, fazer que a gente fala assim, é preciso chegar ao inferno um pouco para voltar para o céu. Que as pacientes falam, eu estou embaçada e tal. Que é você exatamente fazer uma dieta mais flexível, fazer uma dieta com um aporte maior de bons carboidratos e equilibrar com os outros nutrientes, intensificar o treino. Mas isso já é, por exemplo, um outro anseio. Né? Eu não estou falando do paciente com sobrepeso, com obesidade, já com corpo, porque o tipo do emagrecimento também ele é importante, né? Quando a gente fala de emagrecer, a gente fala na saúde como um todo e a gente fala da felicidade, seu prazer com sua imagem. Sim. E a nutrição, ela está muito bem casada com a atividade física. Nesse momento é que esse casamento ele é muito importante, né? Então, é isso, ajustar assim, a necessidade pessoal e individual. Porque muita gente que, eu quero mudar, eu quero emagrecer, mas muitas vezes essas pessoas elas não estão dispostas, porque tem que haver a mudança para você ter o ganho, ter a conquista, né? E no início requer sacrifício, porque se for continuar do jeito que está, você não vai ter conquista. Então precisa dar esse start, ter essa mudança realmente. Vai ser no início um pouco pode sofrida, porque seu paladar é acostumado, o açúcar e o carboidrato, ele realmente causa um vício, uma dependência, né? Então, se você retirar isso, você pode causar uma dor, mas é como você falou, né? A gente sofre, vai para o inferno para depois ir para o céu. Exatamente, exatamente. A mudança no estilo de vida, ela é fundamental. E eu sempre falo assim, olha, meu papel aqui não é lançar um papel, uma dieta mágica, um plano alimentar mágico para te fazer acordar seca no dia seguinte ou daqui a um mês. Como, eu tenho um casamento para ir, não, porque daqui a 3 meses, porque isso seria muito fácil, na verdade, entende? É muito mais o emagrecimento visando como um todo. Eu sempre comparo os emagrecimentos de alguns produtos, algumas programas fast food. Você emagrece rapidamente, mas assim, cuidar do estilo de vida, cuidar aliado à mudança na alimentação. Você ter uma melhora na sua imunidade, você ter uma melhora no corpo como um todo, você ter uma nutrição mitocondrial que vai prevenir envelhecimento, que vai melhorar a sua qualidade de vida, foco, concentração. Então, assim, é um todo que a gente precisa considerar. Não meramente fazer um cálculo de dieta, tantas calorias, isso seria muito pobre. E a nutrição avançou muito. Melhorou muito. Essas dietas express, eu preciso emagrecer, emagreça em 15 dias, ou eu quero emagrecer, como você falou, para um casamento.
Na verdade, essas pessoas estão preocupadas apenas com o peso na balança. E por isso que se dá tanto esse efeito rebote. Porque depois que você alcançou o seu objetivo, meu objetivo é entrar no vestido para um casamento. O meu objetivo é em 15 dias perder 10 quilos. Estou dando um exemplo, né? Então, se você está focado apenas nisso, com certeza você vai ter um efeito rebote porque você não foi reprogramado. Você não fez essa reprogramação no seu corpo, você não passou por um processo de desinflamação, né? De readaptação. E aí Isso. você não tocou na mudança do estilo de vida. Exatamente, exatamente. Eu comparo muito a mudar o estilo de vida ao emagrecimento com qualidade. Eu digo, ó, se você aderir a uma mudança onde você vai fazer uma restrição, provavelmente você vai reduzir o peso, né? Provavelmente. Se não tiver nenhuma desordem metabólica, né, você vai reduzir o peso. Mas eu comparo muito a uma guerra. Tipo, assim, às vezes você está precisando ou uma guerra ou uma zona de conforto. Porque nosso corpo ele entra numa zona de conforto. Conforto pelo excesso de alimento, conforto pelo excesso, muitas vezes, de carboidrato, até com o que está ruim, infelizmente, assim como nós, o corpo ele entra numa zona de conforto. Fica cômodo para ele. Então, muitas vezes você está no pico do estresse absurdo, e aí que eu gosto muito, eu acho muito interessante avaliar isso na consulta, né? Por isso que a anamnese ela precisa ser tão detalhada, adentrar um pouco na vida do paciente, porque ali a gente tem alguns insights e nós na funcional nós trabalhamos com um ciclo, né? Com um ciclo onde a gente vai linkando se a paciente é estressada, provavelmente o nível de cortisol deve estar alto. Então, não só a janela da imunidade dessa paciente está comprometida e debilitada, como a avidez dela por alimentação, como mecanismo de supercompensação, vai estar completamente alterado. Tá? Fora isso, outras questões hormonais. Mas assim, acho que a gente tem uma hora aí para falar, para eu não estender demais aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho, Ró, dessa inversão mesmo, dessa pirâmide que eu lembro quando eu fazia lá a Feira de Ciências, a gente tinha pirâmide alimentar, né? E a base era pão, era macarrão. E como é que tá essa base alimentar hoje? Como é que vocês, nutricionistas, enxergam o valor nutricional e a necessidade para o organismo? Na verdade, existem vários tipos de pirâmides alimentares, né? Existe a pirâmide brasileira, que ela já sofreu uma revisão, né? Mas essa revisão, ela fez mudanças, sugestões na qualidade. Mas Sim, assim, graças a Deus, a organização científica tem observado, né? Desde a pirâmide foi lançada em 99, né? A brasileira, por uma colega da USP, e desde então foi observado que existe um aumento no nível de obesidade, nas disfunções metabólicas, né, e algumas doenças crônicas, como a gente vem observado, inclusive na obesidade como um todo, né? Então, surgiram outras pirâmides muito interessantes, que eu gosto muito, inclusive a funcional é uma delas, onde a base da pirâmide está sendo a atividade física, a moderação e a seleção de bons carboidratos, incluindo os integrais, né, as boas fontes de gorduras, e a livre demanda de vegetais, legumes, exceto as fritas, as batatas, com moderação. Então, assim, foi feita uma revisão muito interessante, aumentando o aporte proteico, onde a base era praticamente carboidrato, e aí a gente tinha uma carbolândia, né? As pessoas terminavam se excedendo mesmo. E aí a gente tem o quê? Proteína, uma, duas porções. Então, assim, não só o porcionamento, como a qualidade vem sendo chamada a atenção. Aquela gordura onde as pessoas faziam uso ainda daqueles óleos refinados, girassol, canola, foi praticamente eliminada. A gente tem hoje gorduras, o estímulo ao uso de gorduras boas, né? Como o azeite
que é sempre muito bem-vindo, né? O óleo de coco e as gorduras naturais dos alimentos, as oleaginosas, castanha do Pará. Então, assim, a pirâmide alimentar, a brasileira, ela sofreu pequenas alterações, mas a funcional ela já vem gritando mais, ela já vem mostrando a importância da atividade física, a importância da seleção das fontes de carboidrato, o aumento do aporte proteico, a importância da presença da gordura. Então, assim, eu gosto muito. A Mediterrânea também é muito interessante, o estímulo do consumo a alimentos com teor de gordura, né? Então, a pirâmide ela vem sofrendo algumas alterações, graças a Deus, né? Que eu acho que atribuo isso à evolução da nutrição, né? E a nutrição funcional. Né? Estudos. Como? A gente atribui também a parte de estudo científico, né? Estudos, exatamente. Mas assim, a ciência da nutrição, porque parece louco, né? No meio a tanto modismo que a gente vive, né? Que dieta parece que virou assim algo que não é saúde, né? E eu só consigo pensar em dieta saúde. Eu não consigo imaginar que uma pessoa que eu atenda uma pessoa e vá pensar que eu só preciso fazer com que ela emagreça, né? Ponto. Exatamente. Isso não consigo, assim, entrar na minha cabeça. Ela pode até, óbvio, que eu vou considerar, que a gente precisa considerar o objetivo, o desejo, às vezes, a necessidade, até porque sobrepeso e obesidade não é sinônimo de saúde, né? E Exatamente. o nosso foco sempre é saúde, tá? Então, é isso. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver. O que você acha da alimentação low carb? Fábio está perguntando. Acho muito bacana. Acho que é mais uma estratégia, Fábio. Acho que é mais uma estratégia bacana, muito legal. Existem vários modelos de low carb. Não, às vezes, as frustrações com low carb são exatamente porque assim, eu nunca fiz low carb, estou acostumada com a livre demanda de frutas, porque a gente tem esse estímulo, né? Graças a Deus, nós somos uma região onde temos grande variedade de frutas, de tudo, né? De grãos, cereais, e às vezes o corte, a redução é muito abrupta. E a gente pode fazer um low carb adaptado, né? Um low carb onde o corpo ele vá começando a dar uma resposta sutil, onde o corpo vai estar começando a ter um retorno interessante, entendeu? Para aquela pessoa, para aquela necessidade. Eu, por exemplo, eu não vou colocar um atleta, ou não atleta, mas um praticante de corrida ativo, que está treinando para uma prova e que treina com constância, eu não vou colocar ele com menos de 80, 100 gramas de carboidrato, porque ele vai ter uma queda de desempenho absurda, né? E isso pode abrir também uma janela na imunidade dele, não só para vírus, infecções. Então, assim, eu preciso considerar. A análise bioquímica também é muito interessante, mas low carb é uma estratégia maravilhosa. Até porque eu acho muito interessante. A gente sabe que os estudos mostram muito claramente que o carboidrato, principalmente o carboidrato de alto índice glicêmico e carga glicêmica, ele é um excelente alimento para as células cancerosas. Elas ganham força, elas proliferam e, obviamente, uma questão que é minha paixão, que é o intestino, né? A gente também aumenta a fermentação, a gente também piora muito o microbioma e isso vai interferir em tudo, né? Isso vai interferir no nosso humor, isso vai interferir na nossa concentração, isso vai interferir no nosso metabolismo como um todo. Porque a gente acha que saúde intestinal é assim. Quando eu pergunto se o intestino vai bem, eu vou no banheiro todo dia. E não significa dizer que você está com equilíbrio por causa disso, né? Às vezes, exatamente. Porque, graças a Deus que a gente está tendo esse olhar mais para o intestino. Porque durante muito tempo o intestino era órgão apenas de absorção e excreção. E hoje, amanhã eu vou fazer uma live com Deise, amanhã é quinta, que é só sobre intestino. Né? E a importância realmente desse órgão para a gente.
que hoje ele é considerado o segundo cérebro, porque ele não é apenas de armazenamento e excreção, né? Ele Mas, metaboliza, ele mas, é um órgão endócrino. mas, na verdade, ele sempre foi. Na verdade, o intestino, ele é a grande casa, ele é a base de tudo, o nosso intestino. Ali onde tudo acontece. Eu até brinco, assim, às vezes, que as pessoas, quando eu pergunto, e aí, como é que está seu ritmo intestinal? As pessoas, normal, vou uma vez. E aí eu meio que dou uma forçada, porque eu vejo que não é o normal que me convenceu, sabe? Não, como é seu cocô? Você olha seu cocô? Olha pro cocô, me fala como é que é o cocô. Porque as pessoas têm vergonha, é um tabu falar disso. E é importante olhar, porque o tipo das fezes, ela nos diz, principalmente para nós nutricionistas, que assim, eu que tenho essa paixão e que acho que é muito conectado a tudo, porque é lá no intestino que a gente vai ter produção de serotonina, que é 80% da produção é no intestino. Se você não tiver produção, se você não tiver um microbioma ótimo, bífido, você não vai ter uma flora equilibrada. Obviamente, você não vai produzir serotonina, ela não vai migrar para o sistema nervoso central, não vai atravessar a barreira e você vai ficar péssima, com mau humor, depressiva, faminta. Então, assim, o intestino, ele é a nossa grande casa. A gente se preocupa com o coração, não estou minimizando os outros órgãos, tá? Mas ele é responsável por muita metabolização, digestão, metabolização. Digestão começa na boca do carboidrato, enfim, aí a gente já vai sofrendo ação, estômago, intestino e tal. Mas o intestino, ele é que vai dar conta no final de tudo. Nossa Absorver, imunidade, metabolizar. 70% da nossa imunidade, intestino. Exatamente. As células, né? Os nossos. Tudo acontece ali, né? Neutrófilos, toda a produção das nossas defesas começam ali. Por isso que o intestino bem cuidado significa que você realmente vai garantir uma imunidade bacana. E Tem uma outra saúde pergunta aqui, deixa eu dar uma cerebral olhada. também. O que você acha do jejum intermitente? Ah, jejum intermitente. É outra paixão. Jejum Eu intermitente. adoro, eu adoro. Jejum intermitente é vida, gente. Jejum intermitente. Agora, eu acho que o que acontece? Tem muita gente fazendo jejum intermitente, perdendo. Vai tudo pela individualização. Então, assim, eu começo a fazer jejum intermitente, já é uma maravilha. Ou então, Rosana falou que é maravilhoso, Priscila falou que. Mas, assim, gente, tem que saber que ciclo, que opção você vai fazer para você. Porque jejum intermitente, ele pode chegar em um momento que ele pode debilitar demais. A depender da idade, a gente faz uma sarcopenia muito importante. Se você, o que é sarcopenia? Perda de massa magra acelerada, a partir dos 30, 35 anos. Se eu treino, não tem problema para quem já está adaptado, obviamente, se eu quero treinar e eu já estou adaptada, se eu quero treinar em jejum, ok. Mas eu tenho de pensar na minha janela de alimentação. O que eu vou assegurar nessa janela? Outro detalhe que eu sempre chamo atenção. Se você está num dia tenso, desorganizado, não faça jejum intermitente. Por quê? É muito importante a sua alimentação na janela da alimentação. Então, o jejum intermitente é muito bacana, mas eu acho que ele é mais interessante, ele é mais seguro, com uma boa alimentação, orientação, para que se faça um rodízio de ciclos nesse jejum, para que se estabeleça o tipo de alimentação durante a janela de alimentação, tá? E para modular de acordo com o seu nível de desgaste de atividade física. O jejum intermitente, gente, ele tem muito mais benefícios além do emagrecimento. Na verdade, os estudos mostram os benefícios do jejum muito mais associados à saúde cerebral e à nossa saúde mitocondrial. A nossa saúde mitocondrial, a mitocôndria é a nossa usina de energia. A mitocôndria é onde a gente garante que a gente vai ter um envelhecimento saudável, prevenir doenças crônicas, principalmente Alzheimer.
e alguns tipos de câncer. Eu melhoro minha capacidade aeróbica, minha capacidade de oxigenação. Então, por isso que o jejum intermitente é tão interessante. Mas existe vários ciclos de jejum intermitente. E não adianta pegar o jejum aqui da internet e fazer, né, Ró? Porque tem que ter responsabilidade na hora de se fazer um jejum intermitente, porque com acesso agora a muita informação, então o pessoal acha que dá para fazer dieta de internet, fazer jejum de internet, na verdade você tem que saber a alimentação que você vai parar, vai utilizar antes de começar o jejum, como você vai voltar esse jejum, né? Qual o primeiro alimento que você deve, o alimento mais adequado que você deve escolher na hora de voltar à quebra desse jejum? Então não é simples, eu vou ficar 15 horas sem comer. Eu tô fazendo jejum intermitente. Então o jejum intermitente vai muito além disso. Exatamente. Outra coisa também, né, do jejum intermitente, ele não deve ser feito por algumas pessoas que estão no processo de depressão, ele não deve ser feito por pessoas que estão amamentando, porque assim, existem alguns pré-requisitos para que seja feito, sabe? E você pode estimular um transtorno bipolar, uma compulsão. É por isso que eu falo sempre, né? Assim, eu sempre dou um chamado. É interessantíssimo, temos inúmeros benefícios, muito além do que meramente emagrecimento. Um dos benefícios é a gente aprender o corpo naturalmente, ele começa a fazer um controle do centro da fome. Né? Então, assim, você fica muito mais resistente à fome, ao processo da fome. Porque você começa a ter mais corpos cetônicos, o nosso fígado começa a utilizar de forma muito mais sábia, né? Liberar esses corpos cetônicos, e o nosso tecido adiposo, ele acelera tanto a queima do que já tem armazenado, quanto o que a gente ingere. Mas, por exemplo, se eu estou em jejum intermitente, e aí chego em casa ansiosa e não tive tempo de organizar minha alimentação e tem um doce maravilhoso na geladeira e, nossa, eu vou fazer um estrago sem tamanho, sabe? Eu costumo, assim, eu não gosto da coisa muito radical. Isso, demonizar um alimento, sabe, completamente, ou dizer que o alimento é maravilhoso, que é tudo, né? Ou algum nutriente. Eu acho que isso é uma coisa delicada. Que às vezes o que pode ser muito bom para mim pode não ser bom para você, né? Mas é importante o cuidado na saída desse jejum, nessa janela, sabe? Isso, às vezes, eu vejo assim, a pessoa fala, poxa, mas eu fiz um jejum de 20 horas. Eu mereço isso. Então, eu vou entrar num ciclo. Um ciclo onde um ciclo vicioso, tá? Eu pego, estava em jejum, meu corpo estava ali otimizando, usando o corpo cetônico, né? Tava bem, tava ótimo. E aí o que acontece? Vou e como um alimento com alta carga glicêmica, um doce, qualquer coisa do tipo. Aí o corpo vai liberar isso. O corpo, como essa glicose, ela não pode ficar no sangue ali por muito tempo. Quem vem receber a glicose para jogar para a célula? Insulina. Insulina vem e joga para dentro da célula. Aí o corpo manda uma mensagem que você precisa repor energia, porque acabou a energia, o estoque acabou. Aí você come mais doce, porque você vai sentir fome. E aí, o que acontece? Insulina, além de não permitir, de fazer com que você não tenha um mecanismo de saciedade tão cedo assim, você tem uma ingestão absurda de carboidrato, de açúcar, e vai ter um efeito rebote, né? Então, tem de ter muita cautela com o que vai comer, o que vai ingerir nessa janela do jejum. É muito importante isso, porque algumas pessoas naturalmente já têm resistência à insulina, né? Por quê? Porque a gente tem uma alimentação, agora que está começando a ser revista, mas a nossa alimentação trivial é excesso de carboidrato, muita massa
muita batata. A gente vem de uma cultura, né, que comer pizza é uma coisa levinha, né? Muita massa, muito pãozinho. Não, você janta? Não, eu só pãozinho integral. Cafezinho com pãozinho, a manteiguinha. E assim, não me dê jantar, porque comida eu acho muito pesado. E compra aquele pão integral que vem 10% ou menos de farinha integral. É mais farinha branca, ou seja, mais açúcar, né? Então, assim, eu sempre pontuo isso porque eu acho interessante o medo que as pessoas têm em relação à comida de verdade. Poxa, era melhor que comesse, porque assim, o pão, ele é massa, açúcar, basicamente. E aí a gente vai entrar nesse ciclo vicioso, né? E você vai precisando cada vez mais de açúcar, de carboidrato para botar para dentro, a célula vai avisando que o estoque de energia acabou, a insulina vai sendo liberada. Você também compromete, porque a insulina ela é importante, né? Mas ela não é, não estou pintando a insulina aqui como um vilão, mas ela é também lipogênica, então não vai permitir muito o que a gente quer, que é a queima da gordura. Né? E aí a gente tem resistência à insulina e pré-diabetes. Além da obesidade ou do sobrepeso, a gente tem pré-diabetes, a gente tem aquela disfunção, ou aquela pessoa com resistência insulínica mesmo, aquela pessoa que tem aquela gordurinha abdominal, que não perde por nada, que está sempre vai e vem, começa a dieta, sofre, faz, daqui a pouco ela para e ela precisa comer, e jejum é um drama, e ela acorda com fome, morta de fome, e acaba de almoçar, e ela precisa comer um doce, ela come um doce, ela precisa comer outra coisa. Exatamente. Tá aqui pergunta, tem tempo para fazer o jejum? Deixa eu ver aqui mais pergunta, Ró. Pode ir respondendo aí. Tem um Tá. tempo limite? Tem. Na verdade, não, tempo limite não. Assim, normalmente existem jejum até em torno de 24 horas de jejum nas pessoas mais adaptadas. Na verdade, o jejum é o seguinte, ele deve ser iniciado, os benefícios na literatura, né, no meio científico, benefícios comprovados, onde a gente tem uma quantidade de produção de corpos cetônicos bem bacana, bem interessante, começa no jejum a partir das 16 horas. Mas nem as pessoas que não estão cetoadaptadas, elas precisam começar de leve, né? E um outro chamado também é se a pessoa é praticante de atividade física, o tipo de atividade física, a idade da pessoa, não que a pessoa que faz atividade física, ela tenha contraindicação de forma alguma, ela não tem contraindicação, ela só precisa ser avaliada olhar exames laboratoriais, avaliar direitinho como está a alimentação dela. Porque assim, aí eu ouvi falar que jejum é bom. Pá, olhei na internet, jejum é... Aí tem uma blogueira lá, nossa, jejum de 16 horas, 16. Gente, dá certo para ela. Pode ser uma bomba relógio para você. Entende? Então, assim, deu certo para Maria. Para Rosana, pode detonar o meu plano. Certo? E o horário, não existe um horário marcado, né? Mas eu estou vendo uma pergunta, por quanto tempo pode ser feito o jejum intermitente? Olha, o jejum intermitente, ele termina sendo um estilo de vida para algumas pessoas. Mas, assim, eu não aconselho que a pessoa faça todos os dias. Até porque restrição demais também vai levar o corpo a uma zona de conforto. E a gente precisa ter cuidado com zona de conforto. Porque aí a tireoide sente, o nosso metabolismo como um todo também tem. Então, assim, gente, o que é bom, quando a gente fala assim, essa estratégia é boa, essa estratégia é maravilhosa, ok. Mas, assim, não vamos sair também, sabe? Dizer assim, meu Deus, é que nem eu atendi uma paciente que ela disse assim, não, fui no médico, o médico me disse que maçã é maravilhosa. Eu tô fazendo a dieta da maçã. Eu como 1 quilo de maçã por dia. Você acredita? Não, ainda existe isso e dói, assim, dói, aperta, mas
Vamos lá. Mas assim, a culpa não é a culpa do médico, de ninguém, mas assim, é a necessidade que as pessoas têm, às vezes, de abraçar um salvador da pátria, ou uma estratégia que vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu sempre falo assim, eu só sou instrumento. E às vezes a gente, para você pegar o todo do paciente, pegar a vida, pegar os hábitos alimentares, pegar as intolerâncias alimentares, tá? Eu vejo muita gente, meu Deus, isso inflama, inflama. Às vezes, comprando tudo sem lactose, quando não tem uma intolerância à lactose, esses produtos sem lactose, muitas vezes eles são adicionados de lactase, que também não é a maravilha do mundo, e também não são alimentos de verdade, são produtos alimentícios. Então, assim, são detalhes que eu acho que termina saindo por um exagero, muitas vezes. É a moda. Infelizmente, eu não falo nem a nutrição, mas assim, a alimentação, as pessoas estão encarando como moda. E assim, essa quarentena, esse momento que a gente está vivendo, eu acho que trouxe uma coisa também, onde as pessoas estão mais preocupadas, de fato, com algo de qualidade. Eu não quero, as pessoas, eu tenho escutado assim, eu não quero só emagrecer, eu quero saúde. Eu quero garantir uma boa imunidade, eu quero garantir que eu tô com o meu intestino bom, eu quero realmente, eu acho que a gente chegou assim, não é um abismo, mas a gente chegou a algo tão, onde as pessoas todos ficamos assustados, né? Foram tantas mudanças nesse período, que a gente despertou a importância, que é que eu falo, desde a época lá da escola da gente, né? A gente viu na escola, no básico, que nós, se tirarmos esse invólucro aqui, nós somos formados por célula. E célula não é formada de remedinho. Célula é formada por nutriente. Nutriente. Então, magnésio, ferro, zinco, vitaminas, fibras. Nosso corpo, ele é formado, se tirarmos uma foto, a gente vai ver, nós somos formados por célula. E se não nutrirmos essa célula, não tem bônus, não tem gracinha. O corpo vai sentir envelhecendo mais rápido, tendo uma demência, falta de memória, falta de energia. A gente vai adoecer, é fato. Olha, tá aqui, seu Antônio, ele terminou de concluir o programa 5S aqui comigo, ele tá falando, oi doutora, terminei os 90 dias e você é seu paciente, semana que vem ele já vai estar aqui para consulta, Ró. Você vai ficar encantada com o seu Antônio. Seu Antônio, ele perdeu 17 quilos aos 63 anos, retirou totalmente a insulina da vida dele, ele é insulino dependente, reduziu, reduziu o medicamento e agora ele vai chegar nas suas mãos para terminar de estudar. Que legal. Isso é muito bom. Perguntaram aqui se tem alguma estratégia para diminuir essa compulsão por carboidrato por doce. Pronto. Uma estratégia muito boa é a dieta low carb, porque o jejum também ajuda muito. Agora sim, gente, na nutrição hoje a gente tem alguns ativos, né? Eu sempre faço um parêntese porque eu digo que a gente, como eu estava falando que nós somos formados por células e tal, a gente tem alguns ativos que terminam ajudando. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem um pouco. A gente tem uma questão, como eu falei anteriormente, do estresse, que aumenta o cortisol, cria uma janela imunológica, meu sistema de defesa ele cai. Com o cortisol aumentado, aquela gordurinha central abdominal é fato que ela vai ser aumentada, porque tudo está ligado à proteção. E eu tenho mais fome, eu tenho mais avidez por doce e compulsão. Então, alguns ativos na nutrição que são formados por oriundos de plantas, de algumas frutas, não daqui, mas assim, elas ajudam a modular, né? Nós temos uma raiz mesmo, a ashwagandha, que eu gosto muito. Ela modula. Né, Ró? Ah?
A garcinha também diminui um pouquinho a vontade de comer. A gacinha, ela controla um pouco. A ashwagandha, ela na Índia, ela é considerada sagrada porque ela melhora. Ela tem, como ela é um adaptógeno, ela, se você, a depender do horário que você use a ashwagandha, você pode ter um efeito de melhora da sua energia, de modulação, né, de melhorar a sua vivacidade, ela faz um equilíbrio hormonal, ajuda na modulação do equilíbrio hormonal, principalmente em mulheres. E se você usa à noite, é o que é interessante dela. Ela, como ela tem esse efeito adaptógeno, ela pode modular e te ajudar no relaxamento, no sono. Então, assim, ela é muito interessante. Ela vende como hoje a gente tem também os cogumelos de poder, que são bem interessantes, que são ativos também, que você compra, mas esses a gente precisa comprar importado, né? Vende no site e tal, mas são vendidos como alimentos, esses não são nem manipulados. Então, às vezes, você põe na dieta do paciente, para que ele sinta mais saciedade, para que ele ajude melhorar o foco, a concentração. Os shots matinais eu gosto muito, eu sempre escuto assim, o que você acha do shot? Eu digo, o único problema do shot, gente, é que as pessoas associaram o shot com uma fórmula mágica. Tipo, vou tomar meu limão e eu vou ficar magra. Eu tomo limão hoje para ficar magra. Então, assim, o shot não é para nada disso. Você acorda, nós acordamos pela manhã, as células estão assim, ávidas, esperando, né? Então, é como se dissesse assim, poxa, tudo que você me der agora, eu vou absorver, sabe? Eu vou absorver profundamente. Se eu uso um ativo anti-inflamatório, diurético, e que vai rico de vitamina C, limonenos e com um monte de propriedades maravilhosas que vai, inclusive, ajudar a alcalinizar alguns tipos de acidez estomacal, quando a gente não tem um comprometimento de enzima muito grande, porque se tiver um comprometimento de enzima muito grande, até o limão não vai descer muito bem, tá? Então, assim, tudo isso precisa ser visto. Mas, assim, o shot, para a grande maioria, ele ajuda muito. E você pode brincar com esse shot, com coisinhas que a gente tem em casa. A gente pode brincar, ralar um gengibre um dia, para aquelas pessoas que têm uma certa intolerância, ou têm uma certa tolerância, mas tem pessoas que não têm uma boa tolerância, então isso precisa ser avaliado. A cúrcuma, combinada com a pimenta, ela pode ser uma excelente estratégia anti-inflamatória também, eu gosto bastante. Então, assim, são coisas que, na simplicidade, né, a gente consegue uma excelente resposta. Mas não que o shot vai fazer nenhuma magia. Não, não vai tomar o shot e emagrecer por conta do shot. Ele pode ser mais uma adesão de hábitos saudáveis que vão contribuir na nossa saúde como um todo. Minha, cheia de pergunta aqui. Deixa eu, já deu a dica, né? Traduz corpos cetônicos. Sim, desculpa. Corpos cetônicos são metabólitos da gordura, tanto a gordura ingerida como a gordura armazenada, tá? E aí o fígado é quem produz esses corpos cetônicos. Ele vai, a gente ingere a gordura, quando chega lá no processo metabólico, chegou no fígado, ele vai liberar com corpos cetônicos. E aí, quando o nosso metabolismo está bacana, inclusive é muito interessante a gente de vez em quando avaliar esses corpos cetônicos. Então, assim, às vezes quando eu estou em jejum, que eu avalio lá como está a minha produção de corpos cetônicos, eu digo, opa, é uma felicidade. Às vezes não está tão bem, é sinal que naquela semana ou naquele período você andou meio ansiosa, ou a alimentação não estava tão bacana, tão interessante. Desculpa, em relação à ingestão de carboidratos, de seleção de fontes de carboidratos, tá? Gente, eu acho importante que a gente não demonize carboidrato. Na estratégia de emagrecimento, é interessante, em alguns momentos, a gente usar o carboidrato a nosso favor. Ninguém quer, a gente não vai ficar a vida toda sem comer carboidrato. Tá? Carboidrato, ele, a depender do tipo de carboidrato, da quantidade de carboidrato, do momento e do objetivo, ele é interessante.
tá? Inclusive, quando eu chego no processo de emagrecimento satisfatório, que eu quero dar um boostzinho na minha atividade física e na definição muscular, eu preciso do carboidrato para treinar bem, para meu músculo crescer. É aí que eu digo, a gente pode até dar uma leve embaçadinha, porque o corpo estava acostumado com a restrição calórica grande, mas essa vai ser uma embaçada estratégica, uma embaçada que eu digo, vai dar uma enxadinha, porque você vai aumentar. Às vezes eu gosto de chegar assim para o meu paciente de 40, bato assim 45% de carboidrato, exatamente para ela ter ou ele, né, ter um boom assim. Agora mesmo no verão, um momento aproximando, é um momento bacana. Você inicia isso e pede para a pessoa aumentar o treino. E aí ela vai conversar com o personal. Estou comendo mais, preciso treinar forte para o músculo sair. Porque ela tem reserva, tem estoque. Então, carboidrato, para quem já saiu da zona de risco, gente, e está querendo definir, criar musculatura, coxa definida, sabe? Ele é interessante, ele é um excelente substrato. Pronto. Perguntaram, Ró, a gente só falta agora 7 minutos. A gente não falou da inflamação, do processo inflamatório, dos anti-inflamatórios. Olha, a gente vai ter que fazer outra live. Essa semana que vem aí, outra live, gente. Mas deixa eu perguntar uma coisinha é lenda aquela história que quando você não come, né, de 3 em 3 horas, esse corpo acaba estocando a gordura para ter reserva? Ah, não, né? Comer de 3 em 3 horas já caiu por terra. O que a gente precisa reconhecer é a nossa fome, né? Porque assim, é uma outra história também, que vou tentar falar rapidinho. Então, existem vários tipos de fome: a fome emocional, a fome física, a fome social, tá? E a social, física e emocional. Emocional. Então, aquela fome que de fato, eu estou com fome. Eu preciso aprender a ter essa escuta, tá? Então, assim, quando eu tenho essa fome, eu preciso comer. Ponto. Mas essa coisa de comer a cada 3 em 3 horas termina aumentando compulsão, tá? Termina gerando antipatia, aversão e dificultando fazer a dieta. Porque, gente, vamos combinar, poucas pessoas podem comer a cada 3 em 3 horas, né? É muito complicado comer a cada 3 em 3 horas. Você trabalha, você estuda, você corre para lá, para cá e tal. Então, assim, o que a gente precisa assegurar é que cada refeição ela seja rica, ela seja adequada para mim, ela tem um bom aporte de proteína. Se eu como comida de verdade, se eu como uma proteína consistente, se eu sou vegana, mas eu faço um equilíbrio bacana, ou se eu como animal, eu como a quantidade adequada para mim, como adequo ali, ó, metade do meu prato, variações de legumes, vegetais, sabe? Se eu como comida de verdade, eu asseguro, né, um bom aporte calórico. Dificilmente eu vou estar morrendo de fome a cada 3 em 3 horas. Então, assim, essa escuta ao corpo, ela é importante. Também, se eu ainda estou sentindo fome a cada 3 em 3 horas, é um indicativo de que eu não tenho uma produção de corpos cetônicos tão interessante. Então, eu já fico... E pode existir também uma resistência à insulina. Resistência à insulina, ela dá essa sensação de que vai desmaiar, de que vai... É um indicativo. Quando a pessoa começa a falar, Rosana, se eu passo um pouquinho da hora de comer, eu tenho dor de cabeça, a sensação que vou desmaiar, pode ser um grande indício de resistência à insulina, ou a pessoa tem histórico de diabetes na família, e você precisa cuidar, reduzindo o carboidrato, selecionando bastante carboidrato na alimentação dela, tá? Tá, Respondi? ok. Vamos responder a última pergunta. Aprendi que estamos com fome quando comemos o que tiver, sem escolher. Exatamente, essa é a fome física. Aquela fome que você deu a fome, né? Isso. Mandou lá a informação para o seu hipotálamo, estou com fome. Aí o que tiver você come. Agora, a fome específica, eu estou com fome de chocolate, eu estou com fome de doce, né? Isso já não é... Isso já Essa não é fome específica. Eu digo assim, é que nem você está apaixonado. Se você tem dúvida, não é fome. Fome é fome. A barriga ronca, aperta, eu preciso comer. Pronto, eu não vou ficar devagando o que eu vou comer. Eu vou comer.
vou comer. E, obviamente, eu vou querer comida, né? E o ideal, por favor, comam comida, comida de verdade, sem pacote, sem caixa, comida mesmo. Que vovó ia lá para a feira e comprava. Ó, eu vou me despedir, faltam 3 minutos, mas falar aqui pro pessoal que se vocês ainda tiverem dúvida, vocês podem estar mandando mensagem aqui no Insta da Heavy, tá? Ou no Insta de Ró, que a gente vai ter um prazer em responder. E essa live não deu tempo para tanta pergunta, porque Ró, vocês estão vendo como ela é maravilhosa? E eu só tenho a Obrigada. agradecer por Ró fazer parte aqui do grupo da Heavy, né? Porque a gente pensa igual, a gente pensa com o mesmo propósito, né, dessa saúde integrativa, porque nós somos seres integrativos, então é muito bacana essa visão dela nutricional, e eu só tenho a agradecer e fico feliz pela clínica ter uma profissional tão bacana como você, Ró. Ah, obrigada, Pri. É um prazer para mim também fazer parte da equipe. Tem tudo a ver, tenho toda a afinidade com o trabalho de vocês, com pessoas em um trabalho belíssimo e eu tenho certeza que vamos fazer um casamento maravilhoso aí. Porque somamos, né, com o mesmo propósito. E assim, gente, o objetivo final é que nossos pacientes estejam bem cuidados. Eu sempre falo isso, né? Para mim, o mais importante é que tenha uma equipe para que nossos pacientes estejam bem atendidos, né? Bem cuidados, de fato, de dentro para fora. Essa, para mim, é uma prioridade, tá? E para mim é um prazer. Obrigada a vocês, obrigada a seus seguidores. Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui. Já tem gente aqui marcando para agendar para a Ró segunda-feira aqui a avaliação. Eu vou ser a primeira. Gente, porque você é muito completa, Ró. Você é funcional, você é desportiva, você é ortomolecular. Então, segunda-feira. Eu comecei, eu sou velha mesmo, eu comecei cedo, comecei apaixonada pelo esporte, aí ó, eu vi que a linha do meio, depois eu conto melhor a minha história. Eu comecei querendo trabalhar com atleta, com todos os atletas esportistas, não, porque eu vou ajudar a melhorar no rendimento. E depois eu digo, não, eu quero qualidade de vida, quero olhar esse intestino, olhar a saúde cerebral, foco. Eu comecei a entender e a perceber, né, que a nutrição pode ajudar muito mais, né? Muito mais do que só de melhora de performance e desempenho ou emagrecimento. E eu espero que tenha deixado essa mensagem aqui para vocês, né? Que a gente possa realmente, na verdade, assim, que hoje vocês possam pensar um pouquinho nesse ponto, né? De que a nutrição, ela tá aí realmente para somar, para ajudar, e ela tem muito mais a oferecer do que mera calculadora lá, contar quantas calorias, quanto de carboidrato vai te oferecer, né? Exato. Então, foi um prazer. Obrigada, Ró. Obrigada também. Beijo Beijo grande. galera.